Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 2, Parte 15, Capítulo 316. Axel então explicou o novo movimento de Venusauro, Chicote Sanguessuga, que poderia curar os Pokémon gravemente feridos. Para ativá-lo, Venusauro tinha que implantar uma semente em um dos Pokémon e usar suas vinhas para curar os outros. Então, precisaríamos de alguns Pokémon de classificação Rei para capturá-los e curá-los para escapar. Esse é um bom plano. Mas onde podemos encontrar esses Pokémon de classificação Rei? Estamos presos aqui. Assim que estivermos lá fora, aquele maldito Alakazam iria instantaneamente note-nos, disse Adam. Para conseguir isso, precisamos apenas de um Pokémon com classificação pseudo-campeão para uma recuperação completa, respondeu Axel. Como fazemos isso? Perguntou Adam. Não se preocupe, eu vim preparado, disse Axel, jogando uma Pokébola que liberou Machamp. Era um Machamp de rank Rei que Axel havia capturado antes, aproveitando seus ferimentos leves e capturando. Quando Machamp emergiu, ele soltou um rugido poderoso. Machamp, contenha-o, ordenou Axel. O Venusauro de nível campeão usou o chicote de cipó, imobilizando Machamp. Apesar dos ferimentos, Venusauro ainda podia lutar contra um Pokémon de nível Rei. Venusauro então usou o chicote Sanguessuga para curar Tiranitar, que tinha 3 ferimentos graves no estômago, revelando o revestimento dos seus ossos. Lentamente, mas firmemente, as feridas começaram a fechar, e depois de 10 minutos, elas estavam completamente curadas. Axel instruiu Gogoat a usar leite da cura e curar Tiranitar e Machamp. Ele então chamou Machamp de volta para sua Pokébola. Embora Machamp tenha sido parcialmente curado por leite da cura, Venusauro não conseguiu usar chicote Sanguessuga nele novamente, pois ele morreria. Axel não queria matar um Pokémon de rank Rei naquele momento. Axel, devo dizer, você é cheio de surpresas, disse Adam, dando tapinhas nas costas de Axel. Adam tinha sido uma figura mentora para Axel, e ele estava orgulhoso do crescimento de Axel. Obrigado, ancião Adam. Vamos descansar um pouco até que Tiranitar esteja pronto para a batalha. Então, capturaremos alguns Pokémon de rank Rei e repetiremos o processo. Axel também os informou sobre a habilidade de Alakazam de teletransporte em massa. Desta vez, apenas Axel e Adam se aventurariam no campo, pois os outros Pokémon estavam feridos ou muito fracos. Alakazam usou seus poderes psíquicos para localizar Pokémon de rank Rei. Após 5 minutos, ele encontrou um, e eles se teletransportaram para seu destino. O Pokémon de rank Rei escolhido foi Slowbro. A batalha terminou rapidamente quando Tiranitar usou um movimento desconhecido que disparou uma onda de energia escura, confundindo e assustando Slowbro. Alakazam usou teletransporte em massa para transportar Slowbro para a base subterrânea. Venusauro retomou suas funções de cura. Jin. O chicote Sanguessuga de Venusauro subiu para o nível 41. Seus movimentos também estavam subindo de nível. Venusauro provou ser muito confiável quando se tratava de cura. Axel resolveu o problema de capturar Slowbro, que não estava contido em uma Pokébola, pegando. Eles repetiram o processo e no final do dia, além de Tiranitar, 10 Pokémon de nível Rei estavam prontos para a batalha. Eles ainda não tinham curado os 3 Pokémon pseudo-campeões de Angela. O Venusauro de Angela era o único capaz de interromper o sentido psíquico de Alakazam no subterrâneo. Então, eles não podiam sair até que todos estivessem curados. Angela se recusou a sair do lado de seu Pokémon, pois ele estava ferido e não poderia vir até que planejassem escapar. Axel garantiu a Angela que ele curaria seu Pokémon por último, com o que ela concordou. Ela entendeu o quadro geral. Amanhã, todos os nossos Pokémon estarão curados. Então poderemos escapar desse maldito lugar, disse Rox. Ele não via a filha há mais de 2 semanas e queria que ela soubesse que estava seguro. Não devemos fazer nenhum movimento amanhã. O Pokémon pseudo-campeão deve estar ciente de nossas ações. Não quero correr riscos, aconselhou Angela. Ela tinha razão. Axel também queria deixar este lugar, mas não queria arriscar. Ele já havia planejado como eles escapariam. Além de Alakazam e Xatu, havia outros 2 Xatu e um Hypno, todos na categoria de classificação Rei. Ele pretendia usar esses Pokémon para ajudar Alakazam a teletransportá-los em massa para além da Fenda Vermelha, e então eles se teletransportariam para a área da família Venu. Depois de discutir o plano, todos concordaram. Os 4 Pokémon psíquicos começaram o treinamento para teletransporte em massa. Agora Axel não tinha nada a fazer a não ser esperar por outro dia. Depois de 5 dias, todos os Pokémon de classificação Rei foram curados. Até agora não houve nenhum acidente. Agora, restava apenas um Pokémon de classificação pseudo-campeão de Angela para ser curado. Axel também tentou curar o campeão Venusauro, mas seu Venusauro não era poderoso o suficiente para curá-lo completamente. A diferença de ranks era muito alta, e o movimento chicote Sanguessuga estava apenas no nível 45 agora. Serena pode ter razão. Levaria meses para Venusauro ficar pronto para a batalha. No entanto, ele estava em um estado melhor do que antes. Só temos que fazer isso uma última vez e então estaremos prontos, disse Adam com alívio. Eles estavam em condições muito melhores do que antes. Ainda não havia garantia de que todos sobreviveriam, mas era melhor do que nada. Eles mal sabiam que esse desafio final seria muito mais difícil do que o previsto. Capítulo 317. Havia 50 Pokémon de rank Rei que atacaram o time de Angela. Naquela batalha, eles mataram 10 deles. Axel capturou 5 deles, e 17 foram usados para curar seus Pokémon. Infelizmente, 7 desses 17 Pokémon morreram de exaustão. Axel conseguiu capturar os 10 restantes.
Axel agora tinha 15 Pokémon de rank rei com ele, o que era um número espantoso. Embora ele não estivesse planejando usá-los como parte de sua equipe, ele se sentiu tentado a fazê-lo. Entre os 50 Pokémon de rank rei iniciais, restaram apenas 18. Eles não tinham certeza se havia mais, mas a possibilidade parecia improvável. O desaparecimento de 22 Pokémon de rank rei deve ter sido notado pelo Pokémon de rank pseudo-campeão. Eles já estavam cientes da situação. Durante seu último encontro, o pseudo-campeão Alakazam os avistou. No entanto, Axel e seu Alakazam reagiram rapidamente e foram salvos por teletransporte em massa. Embora o inimigo agora soubesse de sua presença, eles não sabiam sua localização exata. Foi por isso que eles esperaram pacientemente por mais 3 dias antes da próxima captura. Só Hitmonlee, o Pokémon do líder, ainda precisa ser curado. Todos os Pokémon do nível elemental ao nível pseudo-campeão já foram curados. Não podemos simplesmente usar o teletransporte em massa agora? Perguntou K. Considerando que o inimigo já estava ciente deles, por que eles deveriam correr o risco de sair novamente? Você está certo, K, mas não sabemos nada sobre esta floresta. Estamos no desconhecido. O poder de um Pokémon de classificação pseudo-campeão realmente nos ajudaria na batalha. Então, devemos fazê-lo. Mesmo se enfrentarmos aquele Alakazam novamente, estaremos preparados desta vez. Meu Tiranitar não é tão fraco, respondeu Adam. Desta vez, eles estavam indo preparados. Tiranitar, Magmar e Electabuzz, todos na classificação de pseudo-campeões, liderariam o time. Axel e Adam seriam os únicos a ir, pois seria difícil para Alakazam teletransportar mais pessoas em massa. Adam também tinha Scizor, um Pokémon de rank rei, e um Pidgeot em rank pseudo-rei. Axel também tinha seu time de Pokémon fortes. Deseje-nos sorte, K. Vamos nos encontrar do outro lado, disse Axel. Você não precisa ser tão dramático. Apenas retorne em segurança. Como eles tinham eliminado todos os Pokémon de rank rei nas proximidades, Alakazam não conseguia sentir mais nenhum deles com seus poderes psíquicos. Eles tiveram que ir em uma busca. Depois de fazer isso várias vezes, Adam e Axel se tornaram especialistas em se esconder e correr. Se eles vissem qualquer Pokémon que não correspondesse aos seus critérios, eles fugiriam furtivamente. A velocidade deles era impressionante. Axel montou seu Taurus, e Adam montou seu Rapidas. Apesar do corpo de Rapidas estar coberto de chamas, Adam permaneceu ileso. Era um Pokémon de classificação elemental e parecia forte para Axel. Depois de correr e procurar por 3 horas, eles finalmente encontraram um Pokémon solitário de nível rei. Era Lapras. Lapras eram tipicamente encontrados perto de fontes de água, mas este Lapras estava dentro de uma floresta. Sua mobilidade em terra seria limitada, tornando uma captura fácil. Além disso, ele estava sozinho. Axel e Adam queriam capturá-lo rapidamente e retornar o mais rápido possível. Sem perder tempo, todos os 3 Pokémon de classificação pseudo-campeão atacaram Lapras. Foi um ataque surpresa, e Lapras não conseguia compreender o que estava acontecendo. Ele levou um golpe forte em 30 segundos. Axel, Capturo com sua bola mestra e nós nos teletransportaremos, disse Adam. Axel assentiu, mas de repente eles ouviram um barulho, ficando mais claro e alto. O chão começou a tremer, parecendo um mini terremoto. Não era apenas um Pokémon, mas vários. Axel e Adam perceberam que estavam presos. Lapras, sendo um Pokémon do tipo água, não deveria ter sido encontrado na floresta. Eles caíram em uma armadilha. Em segundos, Axel e Adam puderam ver seus oponentes. Havia cerca de 20 Pokémon de classificação elemental, 7 Pokémon de classificação pseudo-rei e um Pokémon de classificação pseudo-campeão, Alakazam. Não era um grupo tão grande quanto antes, mas eles ainda estavam em menor número. Você acha que pode matar todos os meus Pokémons de rank rei e voltar vivo? Gritou Alakazam. Como um Pokémon de classificação pseudo-campeão, Alakazam podia falar fluentemente a língua humana. Cada Pokémon de classificação pseudo-campeão tinha sua própria área para controlar, e este era o domínio de Alakazam. Todos os seus Pokémon de classificação rei foram capturados por Axel e a equipe. Entre os 10 Pokémon de classificação pseudo-campeão, 4 morreram durante a batalha com a equipe de Angela. Alakazam era o mais forte entre eles, e tinha 25 Pokémon de rank rei ao seu lado. Isso era quase metade de todos os Pokémon de rank rei, mas misteriosamente, todos eles desapareceram em uma semana. Sendo um Pokémon de classificação pseudo-campeão, ele não se importava se 1 ou 2 deles morressem. Normalmente ele nem se comunicava com eles. Eles eram meramente uma força para ele exibir para outros níveis pseudo-campeões. Mas agora, todos eles tinham desaparecido, afetando severamente a cadeia alimentar em sua área. Alakazam ficou furioso. Inicialmente ele havia considerado os humanos como brinquedos e não dava muita atenção a eles. Mas agora, depois de testemunhar a destruição que eles causaram, ele buscou vingança. Quando o Alakazam de Axel estava prestes a usar o teletransporte em massa, o Alakazam inimigo fez algo, tornando o Alakazam de Axel incapaz de executar o movimento. O inimigo Alakazam decidiu banhar este lugar em sangue. Capítulo 318. Axel liberou todos os seus Pokémon. Ele precisava de Venusauro para curar seu time, e ele contaria com Absol, Taurus e Gyarados para protegê-lo. Adam tinha Tiranitar, Scizor, Pidgeot, Hiddon e Venusauro ao seu lado. Hiddon e Venusauro tinham patentes elementais e seriam úteis na batalha que se aproximava. Matem todos, gritou Alakazam, sinalizando o início da batalha. Nidorino deu um passo à frente e liberou uma onda de lama para infectar o máximo de Pokémon possível. O time adversário consistia em 7 Pokémon de classificação pseudo-rei, enquanto o time de Axel tinha 6. No entanto, o time adversário também tinha Scizor, um Pokémon de classificação rei. A dupla Nidorino e Shedinja lançou seus ataques como antes. Enquanto isso, Tiranitar se envolveu em uma luta contra Alakazam.
Axel já podia dizer que Alakazam era mais forte que Tiranitar. Apesar de ter subido de nível recentemente, Tiranitar era apenas um pseudo-campeão e não tinha poder considerável, e é por isso que Magmar o estava ajudando. Electabuzz, por outro lado, se concentrava em lutar contra os Pokémon de nível elemental, dos quais havia cerca de 20. Charizard estava preparado para a batalha e imediatamente notou outro Charizard, um Pokémon de classificação elemental. Seu senso de superioridade entrou em ação, e, rugido, Charizard contra Charizard. Nesta batalha, o Charizard inimigo será chamado de Charizard 1. Charizard soltou um rugido poderoso e lançou um lança-chamas em direção a Charizard 1, que retaliou com seu próprio lança-chamas. O fogo de Charizard 1 tinha um tom vermelho profundo com um toque de roxo no centro. As chamas de Charizard 1 pareciam mutadas e significativamente mais fortes do que as de Charizard. Charizard perdeu a troca e voou para evitar as chamas. Embora Charizard tenha derrotado muitos Pokémon de classificação elemental anteriormente, nenhum foi tão formidável quanto Charizard 1. Além disso, Charizard sofreu ferimentos, tornando mais fácil para Charizard 1 dominá-lo. Charizard respondeu usando Dança do Dragão e Dia Ensolarado para aumentar ainda mais seu poder. Apesar de Dia Ensolarado também amplificar o poder das chamas mutantes de Charizard 1, Charizard não se intimidou. Ele buscou afirmar seu domínio sobre Charizard 1 e mostrar quem estava no comando. Charizard 1 também empregou Dia Ensolarado para reforçar seus poderes de fogo. O que diabos você está fazendo? Por que você está usando Dia Ensolarado? Axel perguntou perplexo. Os ataques de fogo de Charizard 1 eram mutados e claramente mais fortes que os de seu Charizard. Axel não conseguia compreender o raciocínio de seu Charizard. Embora Charizard não fosse um Pokémon do tipo dragão, ele possuía um senso de orgulho de dragão. Axel pode não ter entendido, mas um dragão nunca sucumbe ao medo. Charizard 1 abriu a boca e soltou um rugido retumbante. A temperatura ao redor disparou. Axel podia ver finas ondas de fogo emanando de Charizard, uma reminiscência de onda de calor, mas com uma diferença distinta. Então ele liberou outro lança-chamas. Ao testemunhar o poder do ataque, Axel começou a rezar por Charizard. Era o mais formidável lança-chamas que ele já havia testemunhado. Axel estava a 15 metros de distância da batalha, e seu corpo começou a queimar. Sua pele emitia sons crepitantes. Esse poder superava o que um Pokémon de classificação elemental poderia compreender. Charizard, desvie-se agora mesmo. Mas Charizard se esquivaria de um ataque tão insignificante? Claro que não. Ele próprio encarnava o fogo. Como poderia temer o fogo? Ele utilizou a armadura de fogo e envolveu todo o seu corpo em chamas. Axel notou que essas chamas pareciam sólidas. O que estava acontecendo? Jin, a armadura de chamas de Charizard atingiu o nível 40. Sua defesa aumentou. Estava ficando mais forte durante a batalha? Charizard reagiu com seu próprio lança-chamas, mas suas chamas foram devoradas pelas chamas de Charizard 1, que agora exibiam uma bela mistura de metade roxo e metade vermelho. Bum! Axel nunca imaginou que um lança-chamas pudesse causar uma explosão. Venusauro, use chicote sanguessuga em Charizard. Enquanto os destroços e a poeira da explosão assentavam, Axel finalmente pôde ver Charizard. As videiras de Venusauro se enrolaram em volta dele, causando ferimentos graves. Embora os ferimentos fossem numerosos, nenhum era crítico. Charizard respirou fundo. Sua armadura de chamas havia sido obliterada, e era apenas a armadura que o mantinha vivo. Enquanto isso, Charizard 1 parecia exausto. O poder do ataque superou o de um Pokémon de classificação elemental, resultando em uma redução significativa de resistência. Após recuperar o fôlego, Charizard abriu os olhos. Chamas começaram a envolvê-lo, indicando. Ele ativou combustão. Jin, Charizard combustão atingiu 80% de maestria. Agora ele pode entrar no estado combustão por 5 minutos. Jin, Charizard energia solar atingiu 65% de maestria. Droga! Se isso continuar, Charizard vai atingir o nível elemental em pouco tempo, comentou Axel. Apesar dos ferimentos, Charizard ignorou os ferimentos leves. Seus olhos ficaram completamente vermelhos, indicando maestria elevada do fogo. As chamas ao redor dele dançavam conforme Charizard comandava. Ele então empregou asas de fogo e voou para o ar. Já tendo ativado energia solar antes da luta, seu ataque especial aumentou. Um brilho roxo escuro emanava de sua garra esquerda quando ele atingiu Charizard 1 com força total, um ataque conhecido como Garra do Dragão. Charizard 1 contra-atacou com Cauda do Dragão. Ambos os Pokémon olharam nos olhos um do outro, nenhum piscando. Charizard cerrou o punho direito e desferiu um poderoso Soco Trovão em Charizard 1. Charizard 1 foi forçado a recuar, já que Soco Trovão foi super efetivo contra ele. A batalha continuou por mais 5 minutos. Foi uma disputa de força bruta, com nenhum dos lados preocupado em fugir ou se defender de ataques. O único objetivo deles era dar seus golpes mais fortes no oponente. Charizard estava claramente perdendo a batalha. Charizard 1 tinha efetivamente empregado seus poderes de fogo para controlar a luta. Mesmo com combustão, o poder de fogo de Charizard ficou aquém do de Charizard 1. Jin, combustão foi desativado. Charizard caiu no chão após ser atingido por outro poderoso lança-chamas. Charizard 1 ficou em pé sobre Charizard, colocando uma perna em seu pescoço. Ele abriu sua boca, e fogo começou a se formar. Charizard sobreviveria a essa provação? Capítulo 319. Charizard 1 ficou no chão, uma perna firmemente plantada no pescoço de Charizard. Ele abriu a boca, e fogo começou a se formar. Estava pronto para dar o golpe final em Charizard. O corpo de Charizard estava ferido demais para escapar de suas garras, e a dor ressoava por todo o seu ser. Naquele momento, Charizard recorreu a um movimento que Axel havia proibido que ele usasse desde que nasceu. Um brilho roxo escuro cercou todo o corpo de Charizard.
O instinto de Charizard 1 o incitou a se afastar, e ele o fez bem a tempo. No entanto, ele não foi poupado dos efeitos daquela energia escura. A energia foi transferida para Charizard 1, resultando em uma explosão massiva. Charizard foi mandado voando para trás, buscando descanso. Ele rugiu em direção a Venusauro, sinalizando sua necessidade de cura. Venusauro não perdeu tempo e envolveu suas vinhas em volta de Charizard. Um brilho verde os envolveu, gradualmente curando os ferimentos de Charizard. A explosão foi muito maior que a anterior causada pelo lança-chamas do Charizard 1. O movimento que Charizard usou foi Energia do Dragão. Este movimento era um movimento característico do lendário Pokémon Regidrago. Ele converteu a energia vital, HP, de um Pokémon em um ataque devastador. O poder deste movimento não deve ser subestimado. Axel proibiu Charizard de usá-lo porque Charizard estava muito fraco até agora. Como era um movimento característico de um Pokémon lendário, Axel não queria arriscar. O HP de Charizard estava muito baixo no momento, então o poder total desse movimento não podia ser utilizado. No entanto, ainda era uma visão para ser vista. Nenhum deles sabia o que tinha acontecido com Charizard 1. Quando os destroços se acomodaram, Axel pôde ver Charizard 1. Ele estava vivo, mas gravemente ferido. Charizard 1 não tinha um movimento defensivo como armadura de fogo para se proteger. Ele tinha recebido aquele ataque a queima-roupa. Depois disso, a batalha se intensificou em ritmo acelerado. Charizard 1 começou a bater no peito com as mãos e garras enquanto rugia. Ele estava enfurecido porque um Pokémon de classificação rara estava lutando com ele com força igual. Charizard imitou as ações de Charizard 1, batendo no próprio peito com as mãos e garras. Jin. Charizard aprendeu o tambor do ventre. Quantas surpresas Charizard traria para essa batalha? Seu potencial oculto estava se revelando. Então, eles se enfrentaram mais uma vez. Charizard usou Cauda de Ferro e Charizard 1 respondeu com Cauda do Dragão. Foi surpreendente que Charizard tenha se mantido firme contra um Pokémon de classificação elemental tão poderoso, mas ele ainda estava em desvantagem. Charizard sabia que estava um rank abaixo de Charizard 1. Ele entendeu que não era forte o suficiente, mas se recusou a se submeter. Era Charizard. Como ele poderia ceder? Então, um brilho vermelho intenso envolveu Charizard, com um toque de azul dentro dele. Jin. Charizard está subindo de nível. Você quer aumentar o nível? Uau! Está subindo de nível durante a batalha? Não. Jin. Charizard está subindo de nível. Axel não havia estabelecido nenhuma condição para sua elevação de nível. Todas as suas estatísticas estavam agora no nível S3 delas foram melhoradas durante esta luta. Um de seus movimentos havia atingido o nível 40. Sua habilidade e maestria de habilidade oculta eram satisfatórias, e ele havia aprendido 2 novos movimentos. Além disso, Axel queria que Charizard vencesse a batalha sozinho, então ele decidiu permitir que ele subisse de nível. Quando Charizard 1 viu o brilho, ele já sabia que Charizard estava subindo de nível. Um Pokémon é mais vulnerável durante esse processo, mas ele entendeu que as leis e seu próprio orgulho não permitiriam que ele interrompesse o aumento de nível. Então, ele se preparou. Ele usou Dança do Dragão 2 vezes e Empoleirar 1 vez, preparando-se para terminar esta batalha. O processo de aumento de nível levou 5 minutos. Durante o aumento de nível, Axel deu a ele um charcoal, um item natural de aprimoramento de tipo que tinha 300 anos. Rugido. As chamas nos arredores pareciam se intensificar. Com sua presença imponente e aquele rugido, Charizard parecia um dragão antigo. Jin. Charizard subiu de nível para elemental. Este pode ser o Pokémon de nível elemental mais forte que Axel já teve desde que subiu de nível pela primeira vez. Seu poder era avassalador para Charizard 1. Todos os seus ferimentos e feridas foram curados durante o subir de nível. Agora ele estava tão bom quanto novo. Charizard abriu suas asas de fogo. As chamas dentro de suas asas pareciam mais coordenadas do que antes. Ele também usou Ataque de Asas para aumentar o poder de suas asas. Então, ele voou diretamente em alta velocidade. Suas asas de fogo atingiram o peito de Charizard 1, cortando-o pela força do ataque. Jin. O ataque de asa de Charizard atingiu o nível 40. Agora é mais afiado, lembrando uma lâmina. Rugido. Charizard rugiu em vitória. Ele provou aos outros que nunca se submeteria. Era o rei. Jin. A agilidade de Charizard foi aprimorada para C+. Jin. O ataque especial do Charizard foi atualizado para B++. Jin. A defesa de Charizard foi atualizada para B++. Jin. A defesa especial de Charizard foi atualizada para C++. Jin. O ataque do Charizard foi atualizado para B+. Jin. Charizard aprendeu um novo movimento passivo, controle de chamas. Sistema. O que diabos está acontecendo aqui? Por que uma atualização tão grande? Axel perguntou em choque. Como ele tinha acabado de subir de nível, todos os seus atributos estavam no rank F, mas eles tinham pulado para C e B. Isso nunca tinha acontecido antes. Geralmente demorava muito para um stat atingir o rank S. Jin. Quando um Charizard luta até a morte e derrota outro Charizard, há uma probabilidade de que ele receba um grande aumento de poder. O Charizard do hospedeiro está experimentando isso agora. Bêbado de poder e vitória, Charizard começou a perder sua mente racional. Ele foi rapidamente trazido de volta à realidade quando Axel gritou com ele. Ele havia vencido uma batalha desafiadora, graças ao treinamento de Axel. Ele havia prometido uma vez seguir Axel até os confins da Terra, e um dragão nunca quebraria uma promessa, mesmo que não fosse um Pokémon do tipo dragão. Como Charizard estava completamente curado, ele estava pronto para lutar novamente. Axel o instruiu a ajudar Beedrill, pois Beedrill estava passando por algumas dificuldades. Axel olhou para as estatísticas de Charizard. Capítulo 320. Mesmo estando no meio de uma grande batalha, Axel não pôde deixar de notar as estatísticas de Charizard. Nome do Pokémon, Charizard.
Habilidade, combustão, 80%. Habilidade oculta, energia solar, 65%. Potencial, preto. Saúde, 1900 ataque, C++. Agilidade, C+, defesa, B++. Ataque especial, C++ defesa especial, C++. Movimento passivo, controle de chamas, estágio 1. Poder oculto, dragão, 10%. Jin, identificar subiu para o nível 12. Axel não teve tempo de olhar para seu próprio status e perguntou ao sistema. Todos os seus ataques do tipo fogo estão no nível 40. O que está acontecendo, sistema? Isso foi muito surpreendente. Se isso não fosse uma farsa, então Charizard havia passado por uma grande atualização. Jin, por favor, verifique a descrição do novo movimento controle de chamas. Eu poderia fazer isso? Jin, como identificar subiu para o nível 12, o anfitrião pode ver a descrição do movimento do seu Pokémon. Jin, controle de chamas. Estágio 1. A temperatura das chamas de Charizard aumentou para 2500 graus Celsius. As chamas agora são mais ferozes e mortais. Primeiro de tudo, ele estava feliz que Charizard tinha aprendido um movimento passivo. Axel tinha percebido que movimentos passivos eram mais poderosos do que movimentos ativos. Segundo, o poder de fogo de Charizard tinha sido atualizado. Um fogo normal queimava em torno de 1100 graus Celsius. A temperatura anterior da chama de Charizard era em torno de 1500 graus Celsius, mas agora tinha aumentado em 1000 graus Celsius. Charizard estava cuspindo lança-chamas, e Axel podia ver que havia um toque de brancura nas chamas. Suas chamas tinham sofrido alguma mutação, para dizer o mínimo. O aumento da temperatura tinha aumentado significativamente o poder de todos os seus ataques do tipo fogo, fazendo com que todos eles atingissem o nível 40. Nidorino contra Kangaskhan. Kangaskhan era apenas um Pokémon do tipo normal, mas não havia nada de normal nele. Primeiro de tudo, era um Pokémon totalmente feminino. Não havia genes masculinos nele. Ele tinha uma capacidade reprodutiva peculiar que não exigia nenhuma interferência masculina. Em seguida, Mega Kangaskhan era uma fera. Era um dos Pokémon mais poderosos do jogo, com sua habilidade doentia Vínculo Parental, que causava 25% de dano adicional em qualquer ataque. A palavra-chave aqui era Mega, mas Kangaskhan não possuía essa habilidade. No entanto, não era para ser subestimado. Ele tinha cerca de 2,13 metros de altura, furioso por ter sido perturbado. Não havia nenhum bebê Kangaskhan à vista. Ele havia escondido o bebê durante a luta. Como de costume, Nidorino começou com onda de lama. Este havia se tornado um de seus movimentos favoritos, mas foi interrompido por um golpe em sua cabeça. Kangaskhan era volumoso e grande, mas parecia ser muito rápido. Ele chegou perto de Nidorino em velocidade estonteante e usou fingimento. Fingimento era um movimento prioritário em jogos, mas não na vida real. No entanto, se o movimento acertasse, o Pokémon do oponente recuaria. Nidorino ficou ali, confuso com o ataque repentino. Kangaskhan aproveitou ao máximo e começou a usar soco de gelo em Nidorino, mas o ataque foi detonado por um raio branco de poder tremendo. Era Shedinja usando hiper-raio. Shedinja era um mestre em ataques furtivos. Kangaskhan não tinha ideia de que Shedinja tinha usado o salto de sombra para abordá-lo pelo lado e desferir o golpe. Axel olhou para as estatísticas de Kangaskhan e disse a Shedinja: Marcos, ele só tem garra sombria que pode afetar você. Termine-o rápido. Pokémon do tipo normal eram um mistério. Eles podiam aprender a maioria dos tipos de movimentos como elétrico, gelo, o que você quiser, mas eram chamados de normais. Eles também tinham apenas uma fraqueza que era lutar. Axel estava realmente interessado no conceito de Pokémon do tipo normal usando outros tipos de ataques e aperfeiçoando-os. Taurus era o único Pokémon do tipo normal em seu time, e ele estava pensando em experimentar isso mais tarde. A batalha terminou rapidamente. Shedinja lançou uma série de ataques, e Nidorino finalizou com veneno giratório. Kangaskhan ainda não estava morto. Axel o deixou ferido. Ele não estava gravemente ferido, mas não podia lutar agora. Axel sabia que em algum lugar na floresta, o bebê Kangaskhan estava esperando por ele. Ele só não queria matá-lo. No entanto, no final da batalha, Kangaskhan acertou um soco poderoso em Nidorino. O soco foi tão forte que Axel pôde ver ondas de choque emanando dele. Ele já sabia que movimento era. Era a reversão. Reversão causava mais dano em proporção ao quanto o usuário estava ferido. Kangaskhan sofreu dano significativo e causou dano considerável a Nidorino. Apesar da alta defesa de Nidorino e da ajuda de transferência de dano por veneno, ele precisava de algum tempo para se recuperar e lutar novamente. A batalha parecia estar indo a favor deles. Nidorino e Shedinja assumiram o lugar de Alakazam e enfrentaram Cetelix. Axel queria que Shedinja se concentrasse em teletransporte em massa. Foi surpreendente ver Cetelix na Floresta de Canto. Era a forma evoluída de Onix, mas eles ainda não tinham descoberto o método exato. Onix precisava de um revestimento de metal e de negociação para evoluir. Como esse era o mundo real, a evolução por meio de negociação não era possível, então deve haver alguma outra maneira de alcançá-la. Infelizmente, os pesquisadores nem sabiam se Onix poderia evoluir para Cetelix. Eles encontraram alguns Cetelix na natureza, e devido às suas complicadas condições de evolução, era uma visão rara. Axel, tente pegar aquele, gritou Adam. Até Adam queria que ele pegasse aquele Cetelix. Capítulo 321. Cetelix era um Pokémon forte com defesa massiva. Sendo um tipo aço, ele também tinha muitas resistências. Enquanto lutava contra ele, Beedrill estava com dificuldades devido à maioria de seus ataques serem do tipo físico. Este Pokémon parecia incrivelmente formidável para um Pokémon de classificação pseudo-rei. Axel examinou suas estatísticas. Nome do Pokémon, Cetelix, 50 anos. Classificação do Pokémon, classificação pseudo-rei. Capacidade, robusto 100%. Habilidade oculta, força absoluta, 60%. Potencial, marrom.
Saúde, 4.500 5.000 ataque, A++. Agilidade, E++ defesa, S+. Ataque especial, F+ defesa especial, A+. Movimento passivo, resistência. Núcleo, solo, masterizado. Axel não sabia o que fazer com isso. O Pokémon parecia focado unicamente na defesa. Axel ficou surpreso ao ver que ele possuía 2 novos movimentos, um dos quais era até mesmo um movimento passivo. Era raro um Pokémon selvagem mostrar tal talento. Inventar novos movimentos era um feito desafiador, e nem todo mundo tinha o sistema de Axel. Depois de lutar por 10 minutos, Beedrill só conseguiu diminuir o HP de Cetelix em 500. Beedrill possuía um poder de ataque extremamente alto, mas Cetelix ostentava uma defesa excepcional. Axel tinha se decidido. Ele pretendia capturar esse Pokémon e possivelmente adicioná-lo ao seu time, apesar de seu potencial marrom. Nidorino, Shedinja, Charizard e Beedrill continuaram sua batalha contra Cetelix. Nidorino iniciou com Onda de Lama, um movimento inteligente que afetou outros Pokémon também. Cetelix emitiu um brilho marrom claro, e todos próximos experimentaram o mesmo fenômeno. A onda atingiu todos, causando danos menores, mas nenhum deles foi envenenado. Isso foi devido à defesa aberta, um movimento que protegia o usuário e seus aliados, mas só podia ser usado uma vez em uma batalha. Cetelix já havia usado Rocha Polida e Defesa de Ferro diversas vezes durante sua batalha com Beedrill, deixando-o em ótimas condições. Nidorino, use Onda de Lodo novamente, ordenou Axel. Axel sabia que só poderia ser usado uma vez, e ele estava certo. A onda envenenou todos os Pokémon ao redor de Cetelix. O veneno de Nidorino havia se tornado altamente concentrado. No entanto, Cetelix permaneceu ileso ao envenenamento. Isso poderia ser devido ao seu movimento passivo, resistência. Axel murmurou. Embora Axel pudesse ver as descrições dos movimentos do seu próprio Pokémon, ele não conseguia ver as descrições dos movimentos de outros Pokémon. Se Nidorino não pudesse envenenar Cetelix, ele não seria capaz de utilizar propagação de veneno e transferência de dano por veneno, movimentos nos quais Nidorino confiava. De repente, Cetelix rugiu, fazendo com que o chão abaixo de Nidorino se transformasse em areia. A areia começou a puxar Nidorino para baixo, prendendo-o em um túmulo de areia. Cetelix havia treinado esse movimento excepcionalmente bem, tornando Nidorino incapaz de escapar, não importa o quanto tentasse. Shedinja se aproximou furtivamente de Cetelix por trás e lançou um ataque de Bola das Sombras, nível 45. No entanto, Cetelix suportou o golpe sem esforço, sem mostrar nenhum sinal de dor. Axel então percebeu que Cetelix também possuía alta defesa especial. Esta estava se mostrando uma batalha desafiadora. Pensando que Shedinja estava se tornando um obstáculo, Cetelix retaliou com cauda de ferro, atingindo Shedinja no rosto. O movimento não danificou Shedinja, pois ele era imune a tais ataques, mas a força o fez voar, colidindo com uma árvore próxima. Venusauro, use chicote de videira para puxar Nidorino para fora, ordenou Axel. Ele não podia permitir que Nidorino fosse engolido pelo chão, mesmo que Venusauro estivesse curando outros Pokémon. Venusauro prontamente obedeceu e libertou Nidorino com sucesso. Enquanto isso, Charizard empregou o Dia Ensolarado para intensificar seu lança-chamas nível 40 contra Cetelix. Com tantos Pokémon para lidar, Cetelix não conseguiu registrar o ataque em sua mente. O poder de fogo de lança-chamas aumentou com uma mistura de brancura visível dentro das chamas vermelho-escuras. O ataque de fogo pareceu ter um efeito em Cetelix, fazendo-o rugir de dor. Ataques do tipo fogo foram super efetivos contra ele. Charizard utilizou energia solar, tambor de barriga, dança do dragão e liberou combustão. Seu poder recebeu um impulso substancial. Charizard então combinou o ataque de asas e asas de fogo avançando em direção a Cetelix. Apesar do poder de Cetelix, ele era incrivelmente lento. O ataque atingiu seu corpo, causando alguma dor, embora rapidamente tenha suprimido a sensação. Logo após executar o ataque, Cetelix estremeceu momentaneamente. Ele havia implantado pedra oculta ao redor de si, causando um pequeno ferimento em Charizard. Não era um problema significativo, mas Charizard estremeceu por um momento. Cetelix retaliou com gume de pedra. Pedras afiadas emergiram do chão, com uma delas perfurando o estômago de Charizard. Enquanto Charizard conseguiu desviar da maioria das pedras e diminuir o impacto através do voo, ele ainda sofreu ferimentos. Ataques do tipo pedra foram super efetivos contra Charizard. Cetelix utilizou todo o seu poder para atacar Charizard, cujo HP já estava baixo devido a tambor de barriga e energia solar. O ataque feriu Charizard. Para ajudar Charizard, Venusauro empregou chicote sanguessuga para curar seus ferimentos. No entanto, Charizard já havia terminado de usar Empoleirar que o havia afetado. Essa era a desvantagem de Empoleirar. Enquanto restaurava o HP de um Pokémon do tipo voador, o uso prolongado enfraquecia o usuário, tornando-o incapaz de lutar por algum tempo. Charizard ficaria fora de batalha por um tempo, mas havia outros Pokémon para tomar seu lugar. Beedrill tentou atacar Cetelix, mas a maioria de seus ataques eram do tipo físico e tiveram pouco efeito. Axel decidiu alterar sua estratégia. Beedrill, ajude Mamoswine. Mamoswine estava envolvido em batalha com o Magmar. Enquanto ataques do tipo fogo eram super efetivos contra ele, eles também afetavam Beedrill. No entanto, essa mudança era melhor do que nada. Capítulo 322. Axel pensou em acabar com Mangar para que todos pudessem se concentrar em Cetelix. Nidorino caiu no chão novamente preso em tumba de areia. Axel instruiu Venusauro a libertar Nidorino mais uma vez, mas desta vez Cetelix foi inteligente.
Ele usou um poder estranho, fazendo com que a areia engolisse o corpo de Nidorino. Conforme a areia se solidificava, a fuga se tornou quase impossível. Mas isso não foi tudo. A areia começou a se transformar, formando espinhos afiados que perfuraram Nidorino por dentro. Nidorino gritou em agonia. Envolto em um domo de areia e atormentado pelos espinhos, ele continuou afundando no chão. Venusauro tentou puxar Nidorino para fora, mas o domo de areia provou ser pesado demais para seus esforços. O que devo fazer? Axel exclamou em voz alta. Charizard estava temporariamente impossibilitado de lutar, Shedin já estava se recuperando de ser atingido por uma árvore, e os outros estavam ocupados com seus próprios oponentes. Axel não tinha certeza de como salvar Nidorino. Se ele não conseguisse escapar, poderia perecer. Axel nunca havia enfrentado uma situação tão terrível antes. Instintivamente, ele correu em direção a Nidorino, determinado a libertá-lo ele mesmo. Ele sabia que era um ato tolo, mas não conseguia suportar a ideia da morte de Nidorino. Ele alcançou Nidorino e exerceu toda a sua força para puxá-lo para fora, mas seus esforços se mostraram inúteis. Cetelix sorriu maliciosamente enquanto se aproximava de Axel, seus dentes emitindo um brilho assustador. Ele pretendia acabar com Axel com um devastador triturar, destruindo. Saia! 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 Axel gritou desesperadamente. Assim que Cetelix estava prestes a dar o golpe final, duas videiras se enrolaram em Axel e o puxaram para trás. Venusauro havia tomado uma atitude, não querendo deixar seu treinador perecer. Ao fazer isso, ele teve que soltar Nidorino, fazendo Venusauro cair no chão e desaparecer. Não! Axel gritou, perplexo com a reviravolta repentina dos acontecimentos. Jin, a saúde de Nidorino está extremamente baixa. O anfitrião é aconselhado a salvá-la, ou ela morrerá. Este novo movimento, armadilha de areia, era uma técnica letal. Axel se sentiu completamente desamparado. Mamosvine, use cavar e traga Nidorino de volta à superfície. Axel ordenou, sabendo que Beedrill poderia lidar com Magmar por alguns momentos. Mamosvine se preparou para agir, mas isso se mostrou desnecessário. Jin, Nidorino aprendeu a cavar. Essa reviravolta foi um salva-vidas para Nidorino e um alívio para Axel. Nidorino emergiu de outro ponto no chão, aparentemente livre do domo de areia. Nidorino rugiu de raiva. Ele se recusou a tolerar que a vida de seu treinador estivesse em perigo e não conseguiu suportar a humilhação. Ele estava determinado a fazer Cetelix pagar. Nidorino lançou um terremoto fazendo Cetelix tropeçar, e seguiu com uma bomba de lodo. Axel não sabia até agora, mas essa bomba de lodo, em particular, teve um efeito diferente. Após o impacto com Cetelix, Axel recebeu uma notificação. Jin, a poção venenosa de Nidorino subiu para o nível 40. Agora ele pode ser usado em outros ataques de veneno. Jin, Nidorino cumpriu a condição de subir de nível. Jin, Nidorino está subindo de classificação. Axel lançou uma farpa venenosa, formada naturalmente e com séculos de idade, que ele havia obtido como recompensa da liga. Uma luz roxa envolveu a farpa. Cetelix sabia que Nidorino estava evoluindo, mas respeitou as regras e se absteve de intervir. O processo de aumento de nível levou aproximadamente 10 minutos. Ninguém ousou desafiar Cetelix durante esse tempo, pois ele era incrivelmente poderoso e sua atenção estava consumida por suas próprias batalhas. Depois de 10 minutos, Nidorino finalmente subiu de nível. Axel inspecionou suas novas estatísticas. Nome do Pokémon, Nidorino, idade, 1 ano. Apelido do Pokémon, Megalania, bloqueado. Classificação do Pokémon, classificação do Pseudo-Rei. Habilidade, ponto de veneno, 70%. Habilidade oculta, entusiasmo, 68%. Potencial, roxo. Saúde, 3.000 ataque, F. Agilidade, F defesa, F. Ataque especial, F defesa especial, F. Núcleo, veneno, masterizado. Poder oculto, elétrico, 17%. As estatísticas de Nidorino permaneceram inalteradas. A maioria de seus movimentos do tipo veneno tinham subido de nível. Axel já havia notado suas baixas porcentagens de habilidade e maestria e planejava trabalhar para melhorá-las. No geral, foi uma atualização significativa. A maioria dos seus movimentos estava no nível 39. Axel decidiu focar em treinar esses movimentos para o nível 40 antes de qualquer outra coisa. Nidorino agora estava preparado para o round 2. Jin, devido à poção venenosa, o ataque e a velocidade do Cetelix foram reduzidos. Foi uma surpresa agradável. Então esse movimento passivo não é perfeito, hein? Bom saber, Axel comentou. Cetelix parecia altamente resistente a movimentos de status, mas não completamente imune. Ponto de vista do Pokémon. Nidorino se preparou para atacar mais uma vez. Como seus movimentos do tipo veneno estavam se mostrando ineficazes, ele decidiu iniciar com chifre furadeira. No entanto, antes que pudesse executar o movimento, uma voz interrompeu. Nido, descanse um pouco. Eu cuido disso, disse a voz, e Nidorino reconheceu imediatamente sua fonte. Essa vai ser uma luta interessante, pensou Nidorino, dando um passo para o lado. Fim do ponto de vista de Pokémon. Capítulo 323. Ponto de vista do Pokémon. O movimento Cauda de Ferro não afetou Shedinja, mas ele voou do impacto e atingiu a árvore. Ele já havia usado endurecer e resistência para aguentar o golpe. Levou algum tempo para ficar pronto para a batalha. Estava começando a se odiar. Por que era tão fraco? Axel não o deixou lutar contra Pokémon sozinho. Ele sempre disse para ele fazer parceria com Nidorino. Ele não tinha nenhum problema com isso, mas mostrava que Axel não confiava nele. Também não podia culpar Axel porque sabia que tinha muito pouco HP, e Axel só queria protegê-lo. Mas era o cavaleiro do time. Como poderia ser o cavaleiro se não conseguia nem se proteger? Ele tinha tudo. Não ia viver assim.
Se ia morrer, então morreria com um estrondo. Como um Pokémon tão fraco como Cetelix poderia vencê-lo? Shedinja não era arrogante como Charizard. Era muito maduro, mas tinha seu orgulho. Era chamado de chefe de seu time, então não queria que os outros pensassem que era fraco. Tinha que provar seu valor agora. Então decidiu lutar contra esse Cetelix sozinho e mostrar a todos quem era o chefe. Ele usou agilidade 4 vezes, endurecer 3 vezes, substituição para chamar outros 2 Shedinjas, e se preparou para a batalha. Ele chegou perto de Nidorino e Cetelix e disse a Nidorino: Nido, descanse. Eu cuido disso. Tem certeza, chefe? Esse filho da puta é forte? Perguntou Nidorino. Não se preocupe. Apenas vá e ajude os outros. Este Cetelix me interessou bastante. O chefe está bravo. Esse filho da puta vai cair. Haha, mal posso esperar para ver. Ok, chefe, vou deixar isso com você, disse Nidorino e se moveu para lutar contra Magmar. Fim do ponto de vista do Pokémon. Nidorino, por que você não está ajudando Shedinja? O que aconteceu? Gritou Axel. Nidorino rosnou e disse algo, mas Axel não conseguiu entender. Marcos disse que queria lutar contra Cetelix sozinho, disse Alakazam a Axel em sua mente. Mas ele consegue fazer isso? Perguntou Axel. Ele estava preocupado com Shedinja. Axel, você precisa confiar mais em Marcos. Ele treina muito duro, e você sabe que não pode protegê-lo o tempo todo, disse Alakazam. Eu sei, mas ainda é arriscado. Então treine mais para que não seja arriscado na próxima vez. Agora é só confiar. Axel assentiu em compreensão. Shedinja era rápido para Cetelix. Com sua agilidade e o corpo enorme de Cetelix, Cetelix não conseguia nem pegá-lo. Mas Cetelix também tinha alguns movimentos para ele. Começou a usar hipnose para fazê-lo desmaiar e acabar com ele, mas isso não estava indo muito bem. Cetelix não foi afetado nem um pouco. Seu movimento passivo não era para mostrar. Depois de usar hipnose algumas vezes e não ver resultado, ele desistiu dessa ideia. Ele começou a usar controle de sombras. Tentáculos pretos feitos de sombra de Cetelix começaram a cercá-lo e prendê-lo. Como Cetelix era extremamente grande, cerca de 13 pés de altura, controle de sombras parecia mais forte, pois Shedinja era capaz de reunir mais sombras. Ele então usou gravidade para suprimir Cetelix. Com seu corpo enorme, gravidade teve um grande impacto em seu movimento. Depois que ele ficou completamente imóvel, Shedinja usou Bola das Sombras em direção a Cetelix. Esta Bola das Sombras tinha um formato perfeito e era mortal. O ataque atingiu Cetelix, mas não pareceu ter muito efeito sobre ele. Ela rugiu do alto dos pulmões e saiu do controle de sombra. Ele se endireitou usando todo o seu poder e disparou um hiper-raio. Hiper-raio não teria efeito em Shedinja, mas ele não queria aguentar aquele golpe. A força dele o mandaria para longe. Ele usou trocar e trocou com um dos substitutos. O substituto foi levado para longe do ataque. Shedinja sabia que seu ataque mais poderoso era a Bola das Sombras. Ele tentou usar zumbido de inseto, mas o efeito em Cetelix foi muito minúsculo. Ele tinha que fazer alguma coisa se quisesse vencer essa luta. Bola das Sombras não estava causando dano significativo, e Cetelix tinha triturar e outros movimentos do tipo pedra para lidar com isso. Sua melhor aposta era a Bola das Sombras. Se pudesse melhorar ainda mais sua Bola das Sombras, então teria uma chance de lutar. Ele vinha tentando fazer isso pelos últimos 10 dias. Queria que Bola das Sombras fosse como o veneno giratório de Nidorino. Não precisava ser exatamente assim. Esse movimento levaria muito tempo, e Shedinja queria que seu movimento fosse rápido. Então, e se ele pudesse simplesmente girar Bola das Sombras em uma direção extremamente rápido? Isso aumentaria seu poder. Era isso que ele vinha fazendo nos últimos 10 dias. Houve algum progresso, mas não estava à altura. Mesmo agora, quando ele estava enviando spam para a Bola das Sombras, ele estava treinando. Cetelix pulou e usou cavar. Ele entrou e saiu para atingir Shedinja. Este foi um movimento do tipo solo que não fez nada contra ele. Enquanto Shedinja tentava usar a Bola das Sombras novamente, Cetelix usou gume de pedra. Este foi um movimento do tipo pedra e super efetivo contra ele. Shedinja começou a desviar do ataque, mas o ataque foi tão repentino que ele não conseguiu desviar de tudo. Quando estava prestes a ser atingido, ele usou trocar para trocar com um de seus substitutos. Foi por pouco. Ele não gostou quando foi subestimado. Começou a fazer Bola das Sombras. Uma bola escura feita de sombra saiu, e começou a girar no sentido horário, e então jogou a bola. Jim. A bola de sombras de Marco subiu para o nível 46. Agora ele pode girar a bola de sombras para causar dano adicional. Então, a cada 5 níveis, o movimento precisa ser melhorado, pensou Axel. Cetelix estava no lado direito e a Bola das Sombras caiu no lado esquerdo. Devido ao giro do ataque, Shedinja não conseguiu controlar a direção do ataque. Mas Shedinja aprendia rápido e aquele ataque era muito mais poderoso do que antes. Agora ele pode ter a chance de vencer o Cetelix. Capítulo 324. Shedinja usou o movimento novamente, e dessa vez acertou Cetelix no rosto. Bum! Rugido. O movimento foi muito mais destrutivo do que antes. A defesa de Cetelix finalmente foi quebrada. Ele usou cavar novamente e desapareceu no chão. Essa foi uma boa estratégia. Como a mudança foi tão repentina, a Cetelix não conseguiu descobrir o que tinha acontecido, então foi para o subterrâneo para ganhar algum tempo. Depois de 1 minuto, ele emergiu e soltou um rugido alto. Rugido. Ele tinha saído para buscar sangue. O chão começou a tremer como um mini terremoto, e de repente a areia começou a se mover, causando uma enorme tempestade de areia com Shedinja preso no meio. O poder que Cetelix demonstrou agora não deve ser subestimado. Ele estava usando todo o seu poder para terminar a batalha. A areia cercou Shedinja e rapidamente formou um domo de areia, semelhante a Nidorino, mas com um nível de poder significativamente maior. Shedinja tentou de tudo para escapar, mas não conseguiu se libertar.
Com a tempestade de areia furiosa, o movimento se tornou ainda mais desafiador. Então um brilho marrom escuro emanou da cabeça de Cetelix, e ele avançou em direção ao domo de areia. Axel já sabia o que era e avisou Shedinja. Marcos, saia daí rápido. Agora. O ataque foi bate-cabeça, um movimento do tipo pedra que foi super efetivo contra Shedinja. Cetelix deu uma cabeçada no domo de areia com toda a força que conseguiu reunir, e então, o impacto foi tão grande que criou um som alto como uma explosão. Cetelix ficou satisfeito com o ataque e sabia que mesmo que Shedinja não tivesse morrido, ele estava gravemente ferido. Cetelix notou uma sombra negra atrás dele e foi atingido pela mesma bola preta novamente. Shedinja tinha ousado trocar com seu substituto quando Cetelix usou bate-cabeça. É por isso que ele ainda estava vivo. Ele escapou por pouco da morte 2 vezes nesta batalha. Ele não queria escapar e se encolher de medo. Agora ele decidiu acabar com essa batalha de uma vez por todas. Ele sentiu o poder percorrendo seu corpo. Ele coletou e segurou esse poder e então o deixou fluir para fora. Shedi. De repente, uma névoa negra se espalhou de seu corpo, cobrindo uma área de 10 metros de largura e 20 metros de altura. Nada podia ser visto dentro da névoa negra. Cetelix estava cego. Apenas Shedinja conseguia ver. Enquanto Cetelix estava cego, Shedinja sentiu que podia ver mais claramente na névoa negra. Sentiu que a névoa era seu lar e uma extensão de seu corpo. Sentiu-se mais forte do que antes. Jin. Marcos aprendeu um novo movimento. Diga o movimento. Vamos chamá-lo de domínio das sombras. Cetelix não sabia o que estava acontecendo, então usou o cavar novamente e foi para o subterrâneo. Ele não queria sair, mas Shedinja fez algo para fazê-lo ressurgir. Ele emergiu de outro buraco no chão, mas dessa vez estava firmemente contido por tentáculos de sombra. Esse movimento era controle de sombra. O poder de controle de sombra parecia 10 vezes mais potente. Em vez da própria sombra de Cetelix, a névoa escura se transformou em tentáculos de sombra que envolveram completamente o corpo de Cetelix, deixando-o imóvel. Enquanto isso, Axel não conseguia ver o que estava acontecendo lá fora. Shedinja usou hipnose e milagrosamente pareceu ter um efeito em Cetelix. Então disparou uma bola das sombras que atingiu Cetelix. O visual do movimento havia mudado. Em vez de uma grande bola de sombra se movendo em direção a Cetelix, parecia que a névoa escura estava ajudando, fazendo o movimento girar mais rápido. Quando chegou a Cetelix, o movimento havia dobrado de tamanho, desferindo um golpe pesado. Cetelix agora estava gravemente ferido por aquele movimento. Outro golpe seria desastroso. Preocupado com sua vida, Cetelix se moveu em velocidade ofuscante em direção a Shedinja e usou triturar. Mesmo que não pudesse ver nada, ele podia sentir a presença de Shedinja, determinando sua localização exata. Shedinja não sabia que Cetelix podia se mover tão rápido. Ele não teve tempo de desviar do ataque, então confiou na névoa negra para ajudá-lo. Os dentes de Cetelix estavam a apenas 3 centímetros de Shedinja quando ele parou de repente. Ele não conseguia se mover. O que diabos estava acontecendo? Shedinja havia comandado a névoa escura para interromper o ataque, mas o controle da névoa agora estava vacilando. Parar Cetelix no ar provou ser demais para a névoa, e ela começou a se dissipar. Shedinja sabia que não conseguiria manter o controle por muito mais tempo e usou Bola das Sombras novamente em direção ao Cetelix imóvel e no ar. O poder desse movimento era menor do que antes, mas ainda superava um Bola das Sombras normal. E a névoa começou a se dispersar. Parte dela veio em direção a Shedinja e entrou em seu corpo, revelando o estado de Cetelix a todos. Axel já havia instruído Shedinja a manter Cetelix vivo se possível, para que ele não matasse o Pokémon. Axel lançou uma Pokébola e pegou Cetelix. Então, ele olhou para os outros, percebendo que a batalha estava quase no fim. A batalha da classificação Pseudo-Rei já havia concluído, e eles emergiram vitoriosos. Restava apenas a batalha contra o Pokémon de classificação Pseudo-Campeão. Embora Alakazam estivesse lutando contra 3 Pokémon de classificação Pseudo-Campeão, ele não havia sido derrotado. Isso era alguma coisa. Eles podiam teletransportar em massa até derrotá-lo, então Axel teve que esperar. Ele não podia interferir em tal batalha. Ele demorou e examinou as estatísticas de Shedinja. Nome do Pokémon, Shedinja, idade, 4 anos. Apelido do Pokémon, Marcos. Classificação do Pokémon, Pseudo-Rei. Habilidade, Super Guarda 100%. Habilidade oculta, nenhuma. Potencial, roxo, avançado. Saúde, 30-30 ataque, C+. Agilidade, C+, defesa, E. Ataque especial, B++ defesa especial, F++. Núcleos, fantasma, masterizado. Poder oculto, psíquico 28%. Capítulo 325. Não houve mudanças significativas em suas estatísticas. O novo movimento de Shedinja era misterioso. Ele não sabia o que tinha acontecido depois quando Cetelix foi coberto por aquela névoa negra. Ele queria ver a descrição do movimento, mas foi interrompido. Ele falaria com ele depois que chegassem a família Venu em segurança. Alakazam foi finalmente derrotado. Adam o matou brutalmente a sangue frio. Ele perdeu muitos amigos por causa desse monstro. Ele estava apenas extravasando sua raiva. Ele chegou perto do corpo sem vida e começou a chutá-lo com raiva. Axel, estamos prontos para teletransporte em massa, disse Alakazam. Ele chamou todos os seus pokémons de volta para suas bolas e disse a Adam. Adam, não temos muito tempo. Devemos ir agora. Adam respirou fundo e relaxou. Você está certo. Não devemos perder tempo. Ele também chamou todos os seus pokémon para suas bolas, e então,
Por que você demorou tanto? Eu estava ficando preocupado, disse Kai e lhe deu um abraço de urso. Aquele maldito Alakazam nos emboscou. Foi uma grande luta, mas vencemos, respondeu Axel. Então essa coisa está morta? Perguntou Angela. Sim, ele deveria estar morto agora. Ninguém falou depois disso, mas Axel podia ver a vingança nos olhos deles. Eles tinham perdido seus amigos e familiares. A família Venu não deixaria isso passar. Eles podem não ser capazes de fazer nada agora, mas Axel tinha certeza de que haveria retribuição. Venusauro curou os Pokémon pseudo-campeões restantes, e agora eles estavam prontos para se teletransportar em massa para além da Fenda Vermelha. Todos chamaram seus Pokémons. Todos estão prontos? Perguntou Axel. Todos concordaram. Estavam prontos para ir para casa agora. Certo. Alakazam e Xatu teletransportem todos nós. Com a ajuda do Xatu de classificação Rei, eles conseguiram viajar uma longa distância e cruzaram a Fenda Vermelha. Agora eles tinham que cruzar a Fenda Roxa e estariam em casa. Alakazam precisava de um tempo para descansar. Era o principal Pokémon responsável pelo teletransporte e estava muito cansado. Axel e o grupo começaram a andar lentamente até que ele estivesse pronto. Ainda era uma floresta desconhecida, mas os Pokémon de classificação mais alta que eles tinham visto eram apenas de classificação Rei, e havia apenas 2 deles. Eles caminharam por 1 hora, mas não encontraram um único Pokémon. Adam queria encontrar aqueles 2 Pokémon de classificação Rei. Droga! Onde eles estão? Eu queria me vingar de Thor e Rossani, gritou Adam. Controle-se, Adam. Embora sejamos mais fortes que eles, esta ainda é uma floresta desconhecida. Então, não sabemos o quão perigosa ela é. Voltaremos com mais força na próxima vez, disse Angela. Ela também desejava uma doce vingança. Que Electivire havia usado engano e matado 2 membros da família. Depois de 1 hora, Alakazam estava pronto para teletransportar em massa novamente, mas não conseguiu alcançar a Fenda Roxa. Eles teriam que tentar novamente para alcançar com segurança a área da família Venu. O grupo não teve nenhum problema. Graças ao teletransporte em massa, eles economizaram muito tempo. Axel, você pode ensinar meu Xatu a usar esse movimento? Perguntou Angela. Perguntar a um treinador sobre seu segredo era tabu, mas Angela queria estar preparada e confiava em Axel. Axel não era arrogante o suficiente para dizer não. Veremos quando chegarmos lá em segurança, respondeu Axel. Ela estava bem com a resposta. Ela sabia que ele queria algo em troca, e ela estava pronta para fornecer o que ele desejasse. Depois de mais 1 hora, Alakazam estava pronto novamente para se teletransportar em massa. Desta vez, eles cruzaram a Fenda Roxa, e agora eles só tinham que correr por meio-dia para chegar às instalações da família Venu. Eles estavam fora de perigo agora. Kai e B sentaram-se no chão para aliviar o estresse. Eles não demonstraram antes, mas estavam incrivelmente tensos. Esta missão carregava altos riscos, e era incerto se eles retornariam. Depois de mais 1 hora, Alakazam estava pronto novamente para teletransportá-los em massa para as instalações da família Venu. Eles poderiam ter caminhado até o destino, mas todos queriam conhecer suas famílias e amigos. Eles sentiram muita falta deles. Então, 8 pessoas apareceram de repente no portão dos muros da família Venu. Elas caminharam lentamente em direção ao portão, e ele se abriu automaticamente. Os guardas já tinham visto quem estava chegando e tocaram os sinos para informar o resto da família. Eles abriram o portão às pressas para dar as boas-vindas ao seu líder e aos membros da família. Todos começaram a cercá-los, fazendo muitas perguntas. 10 deles tinham ido em missão, e apenas 3 tinham retornado. Angela respondeu calmamente a todas as perguntas. Alguns choraram e desmaiaram ao ouvir a notícia da morte de seus entes queridos, enquanto outros ficaram muito felizes por eles terem retornado. Havia emoções misturadas por todos os lados. O que surpreendeu Axel foi que nenhum deles reclamou ou culpou Angela por essa decisão. Isso mostrou quão próximos os membros da família Venu eram. A família cresceu significativamente depois que começaram a aceitar pessoas de fora. Até agora, havia cerca de 600 membros na sede da família Venu. Jim. Missão principal. De acordo com Serena, apenas 5 membros da família Venu estão vivos na floresta. Resgate pelo menos um ou mais e volte vivo. Status. Concluído. Classificação da missão. B. Classificação de conclusão da missão. Calculando. O anfitrião salvou 3 dos 5 membros. O anfitrião não deixou ninguém morrer depois de localizá-los. O anfitrião salvou e curou todos os Pokémon. Estava demorando muito para o sistema dar sua recompensa. Ele o deixou por um tempo e voltou para seu quarto. Ele se jogou na cama e adormeceu. Ele finalmente completou a missão e merecia um descanso. Capítulo 326. Jim. O anfitrião salvou 3 pessoas. O anfitrião não perdeu nenhuma pessoa. O anfitrião adquiriu conhecimento parcial da floresta. O Pokémon do hospedeiro matou Pokémon de nível elemental e Pokémon de nível pseudo-rei. O anfitrião ajudou a matar Pokémon de nível rei e Pokémon de nível pseudo-campeão. O Pokémon do anfitrião curou 15 Pokémon de nível rei, 4 Pokémon de nível pseudo-campeão e curou parcialmente um Pokémon de nível campeão. Classificação de conclusão da missão. Calculando a recompensa. Recompensa. Captura de movimento. Talento. Jim. Uma missão principal foi emitida. Missão principal. Você aprendeu que a floresta é misteriosa e ganhou conhecimento parcial sobre ela. Explore a floresta inteira e descubra seus segredos. Classificação. SS recompensas. Depende do desempenho. Dezenas de notificações assaltaram os olhos de Axel no momento em que ele acordou. Havia 2 tipos de notificações. Recompensas que eram muito confusas e outra missão principal. Ele olhou para a descrição da recompensa. Jim. Captura de movimento. O Pokémon do hospedeiro tem uma chance de roubar o movimento de outro Pokémon. Requisitos. Este movimento deve ser um movimento recém-inventado ou modificado do Pokémon adversário. 2.
Há apenas 30% de probabilidade de roubar o movimento. 3. O tipo de movimento deve corresponder ao núcleo do Pokémon a ser ativado. 4. O Pokémon deve matar pessoalmente o Pokémon adversário. Ele ficou surpreso e emocionado com essa recompensa. Foi uma virada de jogo. Embora tivesse muitas restrições, Axel agora podia deixar seu Pokémon aprender novos movimentos sem nenhum treinamento. Treinar um novo movimento poderia levar meses, mesmo com seu sistema e talento. Então, essa recompensa economizaria uma quantidade significativa de tempo. Sistema, por que a recompensa é tão boa? Ela muda o jogo. Jim, anfitrião, a recompensa da missão principal é melhor do que a das missões especiais ou secundárias. Obrigado pelo aviso. Agora ele sentia arrependimento por não ter conseguido obter a recompensa pela missão de Shedinja. Shedinja estava perto de atingir o posto de rei. Essa próxima missão principal tem uma classificação SS em dificuldade. Ser um campeão é apenas classificação AA, e ser um mestre Pokémon é classificação SSS. Essa floresta é muito misteriosa. Pena que não posso fazer essa missão agora. Eu deveria pelo menos ter um Pokémon na classificação mestre antes de assumir esse trabalho, ele disse a si mesmo. Ting, a campainha da casa de Axel tocou. Axel era muito valorizado, e a família Venu tinha lhe dado uma casa maravilhosa. Ele não se importava muito com isso, pois estaria ocupado lá fora, mas era bom ter um lugar para morar. Ah, oi Rox. Que bom ver você tão cedo, disse Axel, abrindo a porta. Rox foi uma das sobreviventes depois de Adam e Angela. Sim, bom dia para você também. O líder está esperando por você. Estamos tendo uma reunião agora, disse Rox. Tão cedo de manhã? O que posso dizer? O líder é um pássaro madrugador. Aliás, acho que não lhe agradeci por salvar minha vida antes. Eu também não me lembro. Bem, obrigada. Se você e aqueles malucos não tivessem vindo nos salvar, eu talvez não tivesse conseguido ver minha família novamente. Sei que apenas dizer obrigada não é o suficiente. Fiz alguns planos para expressar minha gratidão, disse Rox. Ah, você sabe que não precisa fazer isso. Eu faço. Axel, você não se dá crédito suficiente. Você tem apenas 14 anos e meio e já conquistou muito. Você também ajudou muito a família. Não quero que isso suba à sua cabeça, mas você deveria pensar e se orgulhar de si mesmo. Obrigado, Rox. Sinto-me mais leve agora. Bem, chegamos ao escritório do líder. Vamos entrar. Temos muito o que discutir. Dentro do salão de reunião, 6 pessoas já estavam sentadas. Axel parecia ser o último a chegar. A reunião agora consistia em 8 membros, A, B, K, Mark, Angela, Adam, Rox e Axel. Vamos começar a reunião agora. Primeiro de tudo, gostaríamos de agradecer a todos vocês, jovens, por nos salvarem. Já que vocês arriscaram suas vidas para nos salvar, nós, é claro, os recompensaremos por isso. K, você aspira a ser um campeão Pokémon e um mestre Pokémon algum dia. A família lhe fornecerá recursos para apoiar seu objetivo. Todos os seus Pokémons receberão itens de aprimoramento de tipo naturalmente formados, relevantes para suas classificações. Você também será classificado como um membro de elite. A e B, ambos aspiram se tornar anciãos ou líderes no futuro. Vocês devem selecionar suas áreas de especialização, e a família fornecerá treinamento e recursos. Ambos também serão classificados como membros de elite. Finalmente, Axel, você foi o principal contribuidor para essa operação de resgate. Quero que você tenha a posição de um ancião. O que você acha? Disse Angela. Essa era uma posição significativa. A família Venu era uma das famílias mais proeminentes da região de Kanto. Ser um ancião logo abaixo do líder seria uma grande conquista para Axel. Com essa posição, ele poderia alcançar muito. Eu adoraria, mas não posso ficar aqui o dia todo cuidando da família. Você sabe que eu também quero ser o próximo mestre Pokémon. Então, ficarei longe da família a maior parte do tempo. Ele queria o cargo, mas não tinha tempo para administrar a família em tempo integral. Ele tinha seus próprios objetivos a atingir. Para uma pessoa normal, essa seria uma tremenda oportunidade, mas não para ele. O custo da oportunidade era muito alto. Angela sorriu e disse: quem disse que você não poderia atingir seus objetivos e ainda ser a mais velha da família? Capítulo 327. Angela sorriu e disse: quem disse que você não conseguiria atingir seus objetivos e ainda ser a mais velha da família? Eu posso fazer isso? Perguntou Axel surpreso. Até agora ele não tinha visto nenhum ancião vivendo fora da família. Claro que pode. Axel, você fez muito pela família. A partir de hoje, você não será considerado um estranho. Não se preocupe, você não precisa mudar seu sobrenome. É por isso que queríamos lhe dar a posição de um ancião. Ser um ancião lhe daria muita liberdade. Você poderia olhar documentos confidenciais da família, poderia solicitar os recursos e seria o primeiro a escolher. Há muitas vantagens. Mas o que eu estaria fazendo como ancião? Perguntou Axel. Você decide. Serena era uma curadora. Suja lidava com comércio, comunicação e finanças. Drojo garantia que as regras fossem seguidas e Adam era responsável por treinar jovens treinadores e pokémons. Você pode escolher qualquer uma delas ou, se houver uma área diferente na qual você esteja interessado, pode me dizer, disse Angela. Eu entendi a essência da vaga sobre Sujan, Serena e Drojo, mas por que um ancião Adam? Ele não vai mais ser um ancião? Sim, você está certo. Porque Adam seria nomeado um grande ancião agora. Seu Pokémon tinha subido para o nível de pseudo-campeão. Esse é um dos requisitos para ser um grande ancião. Axel nem sabia que havia uma posição chamada grande ancião. Ele não podia ser um curador e não gostava do trabalho de Drojo. Ele estava interessado em finanças, mas a comunicação não estava onde ele assinava. Treinar jovens treinadores era interessante, mas ele tinha que gastar muito tempo com isso. Ele pensou por um tempo e disse: gostaria de cuidar das finanças, da administração da família e do treinamento de jovens treinadores. Posso perguntar por que esses 3? Sempre colocamos negociação, comunicação e finanças sob um ancião, disse Angela.
Primeiramente, uma pessoa que lida com finanças deve ser independente. Não é bom misturar o ancião que lida com negociação e comunicação com a gerência. Como você pode ter certeza de que eles não estão roubando dinheiro? Disse Axel. Axel era bastante interessado em finanças. Em seu mundo anterior, ele passava horas estudando teoria econômica e contabilidade. Ele pode não ser perfeito, mas era melhor do que a maioria quando se tratava de finanças. Você está certo sobre isso, mas a família Venu opera com base na confiança. Quando se trata de dinheiro, não confio em ninguém, disse Axel. Ok, então você é perfeito para o trabalho. Já que está em a sede, você seria um ancião-chefe de finanças, gestão e treinamento. Espere, quantas filiais nós realmente temos? Eu lhe darei todos os documentos relacionados a isso. Você saberá sobre isso depois. Agora, como estamos com falta de muitas figuras mais velhas, eu pediria aos nossos membros da filial que preenchessem as posições. Se houver alguém bom o suficiente aqui para ser um ancião, por favor, me avise. Agora vamos entrar no tópico principal em questão. Nós exploramos a floresta parcialmente. O que você acha disso? Alguém? Perguntou Angela. Gostaria de opinar. Primeiro, cruzamos a fenda roxa, depois havia uma fenda vermelha e então vocês disseram que era uma fenda cinza. Essas fendas pareciam ter dividido os pokémons e sua área. Os pokémons não cruzariam aquela fenda não importa o que acontecesse. Ainda não consegui dizer o porquê. Peguei uma amostra do brilho das fendas vermelhas e roxas. Levaria algum tempo. Disse Mark. Sim, gostaria de saber mais sobre isso. Mais alguém? Os pokémons eram muito estranhos. Você também deve ter notado. Da rachadura roxa à vermelha, havia alguém, possivelmente um pokémon que poderia esconder a presença de todos os pokémons. Isso não é normal. Havia apenas 2 pokémons de rank rei lá. Não acho que pokémons de rank rei tenham essa capacidade, disse Axel. Então você acha que há outro pokémon de classificação mais alta ali? Perguntou Adam. Há uma possibilidade para isso. Então, não acho que devemos nos aventurar lá tão cedo. A próxima região também era estranha, mas não tão complicada. 10 classificações de pseudo-campeões governavam lá e cada uma tinha sua própria área. As classificações dos Pokémon aumentaram depois que cruzamos a fenda vermelha, então acredito que enfrentaríamos vários Pokémons de classificação de campeão depois que cruzássemos a fenda cinza, disse Axel. Sim, você pode estar certo sobre isso. Eu sei que foi uma decisão estúpida minha, mas nós aprendemos algo sobre a floresta agora. O quanto você acha que devemos nos preparar? Perguntou Angela olhando para Axel. Todos os membros da equipe devem ter vários Pokémon de nível campeão e também devemos ter pelo menos Pokémon de nível mestre, disse Axel com confiança. Tanta preparação? Eu estaria no meu leito de morte naquela época, disse Angela. Além disso, como você está tão confiante sobre isso? Perguntou Adam. Bem, é devido ao meu talento, mas não posso lhe contar os detalhes. Só posso dizer que tenho 100% de certeza sobre isso, disse Axel. Nós acreditamos em você, Axel. Não se preocupe, todos nós gostamos de viver aqui, disse Adam. Agora, Adam, pegue a lista dos membros do ramo adequados para as posições de anciãos e se temos alguns bons talentos aqui, eu gostaria de saber. Traga-me todos os detalhes até amanhã. Não é esse o seu trabalho? Perguntou Adam. Bem, você é um grande ancião agora. Meu trabalho é seu trabalho, disse Angela com um sorriso irônico. Capítulo 328. Hoje Angela fez um anúncio. Os novos anciãos foram selecionados. Acontece que o marido de Serena, Sr. Aron, teve uma boa experiência como médico e Rock se voluntariou para o trabalho de Drojo. Havia apenas um ancião da família do ramo e era Trina. Ela estava na casa dos 20 anos e era uma garota linda. Ela iria cuidar da comunicação e do comércio. Então, Axel, Aron, Rox, Trina e Mark eram os atuais líderes agora. Axel também recebeu um arquivo. O arquivo continha todas as informações e estrutura interna da família Venu. A família Venu tinha uma sede e 4 filiais. A sede ficava na região de Canto. Era onde ele estava agora. As 4 filiais ficavam em Joto, Sino, Kalos e Ferrum. A sede agora tinha cerca de 600 membros. 400 deles eram, na verdade, da família Venu e 200 deles eram de fora. As filiais consistiam em cerca de 100 membros cada, com 40 deles sendo de fora, exceto Ferrum. Ferrum era uma das regiões triviais. Era usada principalmente para o exame de classificação dos membros da família Venu, mas era muito mais do que isso. Havia várias organizações e famílias que também tinham suas filiais lá. A região consistia em vilas, cidades, estádios, ruínas antigas, várias ilhas e até mesmo um ninho de dragão. Uma vez a cada 4 anos, eles realizam a Liga Ferrum. O vencedor da liga controlaria 40% da região por um ano. O vencedor seria basicamente um membro do conselho da Liga Ferrum. Uma organização poderia fazer muito com isso. Ferrum também era usado para treinamento severo dos membros. Então a família Venu tinha cerca de 300 membros na Liga Ferrum e todos eles eram membros de verdade. Isso era muito importante e eles não podiam designar um estranho para isso. Então a família Venu tinha cerca de 1.200 membros no total agora. Não era um número enorme, mas estava se expandindo. Axel olhou para as finanças e percebeu que a família Venu tinha cerca de 3 trilhões de Pokédólares como economia. Isso aumentou recentemente desde que assumiu o ginásio e a reputação de Axel. 3 trilhões de Pokédólares podem parecer muito para uma organização com apenas 1.200 membros, mas ainda era menos, de acordo com Axel. Até agora ele tinha feito muitas transações e elas eram de bilhões. Então, uma organização inteira tendo apenas 3 trilhões de Pokédólares não era tanto assim. Ele olhou para os livros e percebeu que o sistema de manuseio financeiro deste mundo não era tão avançado comparado ao da Terra. Então, ele começou a escrever algo e chamou todos os anciãos dos ramos responsáveis pelas finanças para uma reunião amanhã. O novo ancião nos chamou para a reunião. Do que vocês acham que se trata? Perguntou um velho de cabelos brancos. Eu não sei, Josh. Talvez ele queira se apresentar para nós, disse um homem de meia idade.
Ou talvez ele queira mostrar seu domínio. Dizem que ele é um jovem garoto que contribuiu excepcionalmente para a família. Foi por isso que o líder o escolheu para ser um ancião, disse outro homem de meia idade. Não sei de nada, mas ele não parece valorizar o tempo. Ele já está atrasado para a reunião, disse uma mulher de meia idade. Todos eles estavam em videochamada. Axel tinha ligado para todos eles para falar sobre as finanças da família. Todos eles eram os anciãos dos 4 ramos que focavam em finanças. Axel conectou seu computador e entrou na reunião. Peço desculpas pela demora. Tenho muita coisa para fazer agora. Então, por que não começamos com as apresentações? Meu nome é Axel Blaze e sou o ancião-chefe de finanças, gestão e treinamento. Olá, ancião Axel. Sou Josh e cuido das finanças na região de Joto. Ron da região de Sino. Kuzum da região de Kalos. Eu cuido de todas as finanças de Kalos. Eu sou Ragil e sou um ancião da região de Ferrum. Eu cuido das finanças e da comunicação da região. É um prazer conhecer todos vocês. Li todos os arquivos e é seguro dizer que tenho conhecimento prévio sobre nossa situação. Você pode nos dizer o que sente sobre isso? Perguntou Ron. Devo dizer que estou decepcionado. Só li por algumas horas, então ainda não encontrei nenhuma fraude ou corrupção, mas o registro desses documentos financeiros é péssimo. É muito difícil rastrear qualquer coisa com esses documentos. Bem, finanças é um tópico complicado. Tentamos o nosso melhor para sermos o mais transparentes possível, disse Josh. Não acho que seja o suficiente. Quero que eles sejam tão transparentes que eu possa descobrir fraude ou corrupção em um dia, disse Axel. Senhor Axel, não quero ser rude, mas isso simplesmente não é possível. Não apenas nós, mas essas políticas financeiras são seguidas no mundo todo. Se você tiver alguma boa ideia, por favor, me avise. Teremos prazer em aplicá-la, disse Kuzum. Estou feliz que você tenha perguntado. Essa é uma das razões pelas quais cheguei atrasado à reunião de hoje, disse Axel e mostrou um livro de tamanho médio. Este livro contém a nova política financeira em detalhes. Há muitos conceitos novos nele. Eu enviaria a cada um de vocês uma cópia deste livro e vocês devem ser treinados e treinar seus associados nele dentro de um mês. Depois de um mês, essa política seria aplicada, disse Axel. Este era o conceito de um sistema de dupla entrada na contabilidade. Este livro detalha como fazer lançamentos contábeis, lançamentos de pagamento, etc. Ele também detalha como organizar documentos de suporte e fazer conciliações bancárias. Havia disposições sobre documentos de suporte e conciliações bancárias, mas o jeito do Axel era muito melhor. Também havia outros conceitos conhecidos como demanda, oferta e outras coisas. Eles já estavam em uso aqui, mas ele os detalhou para que eles entendessem. Capítulo 329. Axel não podia dizer com certeza, mas ele tinha a sensação de que pelo menos um desses anciãos estava roubando dinheiro. Eles estavam fazendo muitas perguntas sobre essa nova política. Aprender sobre a nova política levaria algum tempo, então Axel deu a eles um mês para se adaptarem. Ele disse a eles que todos os documentos financeiros dos últimos 8 anos deveriam ser feitos seguindo esta política. Depois de olhar para o lado financeiro, ele começou a se concentrar em treinar jovens. Adam tinha feito um bom trabalho no treinamento. Ele era muito melhor do que Axel em treinar jovens. Então, ele deixou a rotina anterior continuar. Havia também Ferrum, onde eles estavam mais focados em treinar seus jovens. No entanto, participar ativamente dele não seria viável para Axel. Ele tinha ginásios para vencer e participar da liga. Axel informou Angela sobre a nova política financeira. Uau, Axel, eu não sabia que você era tão bom nisso. Eu aprovo essa nova política. Então, seus associados vão rastrear e monitorar isso de agora em diante. Sim, infelizmente tenho que ir agora. Pretendo desafiar os próximos 3 ginásios e me registrar na liga. Você sabe que não pode vencer a Elite 4 agora. Esqueça o campeão. Sim, eu sei, mas quero tentar. Quero ver o quão poderosos e experientes eles realmente são. Essa é uma boa atitude. Não quero que você fique deprimido. Lembre-se, faz apenas 1 ano que você começou sua jornada, e você já tem uma equipe de Pokémon Pseudo-Rei. Elevar um Pokémon do Pseudo-Rei para o Rei é muito mais difícil e levará muito tempo. Apenas tenha isso em mente. Você pode não ter um único Pokémon de Rei quando a liga começar, mas você tem um talento especial para treinar seus Pokémon, então acho que você consegue, disse Angela. Obrigado pelo conselho. Eu nem espero derrotar completamente a Elite 4 na próxima liga. Eu só quero experimentar. Sim, você não pode derrotar a Elite 4 mesmo se tiver Pokémon de classificação Rei. A Elite 4 usará a classificação Rei e acima. Até onde eu sei, Bruno tem um Pokémon de classificação Pseudo-Campeão, e Agatha tem 4 Pokémon de classificação Pseudo-Campeã. Agatha também tem 2 Pokémon de classificação Campeã, mas ela não os usará na batalha da Elite 4. Charles tem 3 Pokémon de classificação Campeã, e ouvi dizer que 2 de seus Pokémon de classificação Pseudo-Campeã subiram de classificação recentemente. É apenas um boato, mas pode ser verdade também, disse Angela. Axel já sabia de Agatha e Bruno. Normalmente, os membros da Elite 4 não tinham Pokémon de classificação Pseudo-Campeão, mas a Elite 4 de Kanto tinha. Foi isso que fez de Kanto a região mais forte. Ele também sabia sobre os 3 Pokémon de classificação de campeão de Charles, mas não sabia que ele poderia ter outros 2 Pokémon de classificação de campeão. Isso poderia criar muitos problemas. Quando você vai embora? Perguntou Angela. Amanhã de manhã. Planejo ir ao ginásio do Sr. Koga em Cidade Fuxia. É mais perto do que o ginásio de Cidade Vermilion. Planejo desafiar o Sr. Quente por último. Essa é uma atitude ousada. Ele não é conhecido como o líder de ginásio mais forte da região de Kanto à toa. Tenha cuidado e lembre-se, você é sempre bem-vindo aqui. Este lugar também é seu lar, disse Angela.
Uma última coisa, o que você vai fazer com o Pokémon de nível Rei que você capturou? Axel havia capturado um total de 16 Pokémon de classificação Rei e 4 Pokémon de classificação. Isso era um total de 20 Pokémon de classificação Pseudo-Rei e classificação Rei. Ele não queria usar esses Pokémon, exceto Cetelix. Ele havia decidido que não aumentaria o número de sua equipe até deixar a região de canto. Mas Cetelix era bom demais para deixar passar. Ele tinha grande potencial e conhecia 2 novos movimentos, um dos quais era um movimento passivo. Sendo um tipo aço, ele era altamente resistente à maioria dos ataques, e tinha alta defesa e defesa especial. Ele também era muito forte. Até Shedinja se fortalecer, Nidorino, Beedrill, Charizard e Shedinja foram necessários para segurá-lo. Era um Pokémon ideal para Axel. No entanto, ele não queria um Pokémon que não seguisse suas ordens. Como era um Pokémon selvagem e de classificação Pseudo-Rei, ele tinha boa inteligência, mas havia uma grande chance de que não seguisse os comandos de Axel. Quanto ao resto deles, Axel disse, à medida que meus Pokémon sobem de nível, estarei precisando urgentemente de itens de aprimoramento de tipo. Se a família Venu pudesse fornecê-los, eu daria todos esses Pokémon a você exceto Cetelix. Mas se você não puder fornecê-los, terei que vendê-los para a liga. Que tipo de recursos você realmente precisa? Diga-me, Angela perguntou. Axel então discutiu todos os recursos que precisaria. Você não precisa de recursos de 10.000 anos para um Pokémon de classificação Rei. Você só precisaria deles quando seu Pokémon alcançasse a classificação de campeão ou quando estivesse em processo de classificação para a classificação de campeão. Sério? Mas ouvi dizer que você precisa de recursos de 10.000 anos a partir do nível de Rei, disse Axel. Eles são apenas para Pokémon do tipo dragão, pseudo-lendários e lendários. Mesmo assim, eles precisam ter uma base muito forte. Mas todos os seus Pokémon têm uma base perfeita, então você não precisa se preocupar com isso, explicou Angela. Angela estava interessada nesses Pokémon de classificação Pseudo-Rei e classificação Rei. A maioria de seus anciões e forças de combate pereceram na floresta e depois que retornaram em segurança, todos os seus Pokémon desejaram permanecer na floresta como Pokémon selvagens. Angela teve que respeitar seus desejos, então ela estava com poucos Pokémon fortes. Ter 16 Pokémon de classificação Rei não apenas preencheria a lacuna no poder da família Venu, mas também o aumentaria. Eles discutiram longamente o tipo de recursos que Axel desejava. Finalmente chegaram a uma conclusão. Então, nosso acordo é que eu lhe fornecerei todos os itens de melhoria de tipo, poções e antídotos para todos os Pokémon que você tem agora, incluindo Cetelix, até que eles atinjam o nível de campeão, disse Angela. Sim, é isso que eu quero. Em troca, você me dará todos esses Pokémon, exceto Cetelix. Sim. Então vamos apertar as mãos e confirmar esse acordo, disse Angela, levantando a mão para um aperto de mão. Capítulo 330. Axel estava feliz com esse acordo. A liga pode ter dado mais a ele, mas também deve ser notado que ele agora era um ancião da família Venu. Aumentar o poder da família Venu seria benéfico para ele também. Com esse acordo, ambos se beneficiaram. Axel saiu da sala feliz com o acordo. Ele então pensou em curar Cetelix e foi para o centro Pokémon. Após o retorno de Angela e dos outros, os membros da família Venu ficaram animados, especialmente os mais jovens. Esta foi a primeira vez que alguém retornou da Fenda Roxa. Este evento os inspirou a ficarem mais fortes. Então, muitos membros jovens começaram a fazer missões ativamente e treinar duro. Isso resultou em muitos Pokémon feridos, e o centro Pokémon agora estava lotado. Havia 5 centros Pokémon na família Venu. Era uma família grande, então 5 centros Pokémon eram adequados, mas agora parecia que esses 5 não eram o suficiente. Axel foi a um dos centros Pokémon lotados, e todos os jovens treinadores abriram caminho para ele. Eles tinham um olhar de respeito quando viram Axel. Axel era agora uma celebridade nos complexos da família Venu. Ele tinha feito algo que ninguém ousava sequer pensar. Ele tinha formado uma equipe e resgatado os anciãos e líderes da família Venu, o que basicamente estabilizou os acontecimentos da família Venu. Ninguém sequer ousou falar com ele e lhe deu passagem. Alguns deles até fizeram uma breve reverência para se dirigir a ele. Axel estava se sentindo um pouco desconfortável, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ele apenas fez uma cara séria e entrou. Ele podia ver uma enfermeira e uma Blissey. Olá, ancião Axel. Meu nome é Priya. Você precisa curar algum Pokémon? Perguntou Priya. Sim, mas é um Pokémon selvagem, e é grande demais para caber na sala. É Cetelix. É um Pokémon de classificação Pseudo-Rei, disse Axel. Não se preocupe com isso. Temos um rancho nos fundos. Eu cuido dele. É melhor você não entrar no rancho. Os Pokémon podem ser hostis com você, disse Priya. Axel entregou a Pokébola para Priya, que a pegou e entrou pela porta. Dentro do rancho, Priya jogou a bola e saiu Cetelix. Ele olhou ao redor e não fez nada. Ele estava surpreendentemente quieto e cooperativo. Pokémon que estão acima do nível comum têm boa inteligência, então eles sabem sobre enfermeiros e Blissey. Quando Cetelix os viu, ele sabia que eles só queriam curá-lo. Seu instinto lhe disse que eles não eram um perigo. Priya foi até Axel e disse, não há ferimentos sérios. Parece que foi curado na própria bola. Vai levar 1h30 para Cetelix se recuperar completamente. Então, você quer esperar? Posso te ligar quando estiver completamente curado. Não me importo de esperar, disse Axel. Ele não tinha nada melhor para fazer agora. Ele decidiu esperar por Cetelix.
Esta era uma parte importante de sua vida. Se Cetelix concordasse, ele teria um Pokémon poderoso ao seu lado, e ele teria 7 Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Ele começou a listar os pontos em que poderia convencê-lo. Ele sabia que Cetelix estava puto com ele. Ele o havia ferido gravemente e o derrotado. Sua última tentativa de convencer Arbok não tinha ido tão bem. Ele se ofereceu para torná-lo mais forte, mas Arbok recusou. Em defesa de Arbok, se ele não tivesse o movimento Regeneração, ele teria morrido várias vezes. Então, não havia a mínima chance de ele concordar em seguir Axel. No entanto, o caso de Cetelix era diferente. Ele o havia ferido e derrotado, mas não havia tentado matá-lo. Ele havia dito a seus Pokémon que eles não deveriam tentar matá-lo. Ele começou a imaginar o processo de negociação em sua cabeça. Pokémon de classificação Pseudo-Rei eram inteligentes e muito lógicos, diferentemente dos humanos. Então, ele poderia ter uma boa chance de convencer Cetelix. Ele já havia dado os outros 19 Pokémon para Angela depois que o acordo foi feito. Então agora, ele só tinha Cetelix. Ele também queria perguntar sobre o mistério da floresta. Essa também era uma das razões pelas quais Angela queria todos os Pokémon capturados. Ela não queria que o segredo da floresta da família Venu vazasse para o mundo. Segundos viraram minutos, e minutos viraram 1 hora. Depois de exatamente 1 hora e meia, Axel viu Priya saindo da porta carregando uma Pokébola. Cetelix foi curado, mas estava muito bravo com você. Sugiro que tome precauções ao lidar com ele, disse Priya, entregando a Pokébola. Obrigado pela ajuda. Quanto eu lhe devo? Perguntou Axel. Oh, você não precisa pagar nada. Agora você é um ancião e também o salvador da família Venu. Não posso aceitar dinheiro algum de você, disse Priya, recusando dinheiro. Tem certeza? Sim, tenho quase certeza, disse Priya com um sorriso. Axel agradeceu e então foi para fora. Ele escolheu um campo de treinamento. Ele não queria ser incomodado por outros, e não queria que outros se machucassem. Primeiro, ele chamou a Lacazon. Era a única fonte pela qual ele podia interagir com Cetelix. Light, vou chamar aquele Cetelix de antes. Quero que ele faça parte do nosso time. Me ajude, tudo bem? Disse Axel. Light apenas deu um pequeno aceno. Cetelix. Vamos conversar agora, disse Axel e jogou a Pokébola. Rugido. Capítulo 331. Demorou um tempo para Cetelix se acalmar. Ele já havia considerado Axel como seu inimigo. Axel também havia eliminado todos os seus Pokémon, então, vendo tantos Pokémon poderosos, ele sabia que não podia fazer nada, por enquanto. Ele conteve sua raiva e quando Alakazam disse a ele que Axel queria conversar, ele decidiu ouvir. Não vou enrolar. Vou ser direto. Quero que você faça parte do meu time. Rugido. É uma recusa total da sua oferta, disse Alakazam por telepatia. Ei, acalme-se. Eu sei que você não gosta muito de mim, e você me considera seu inimigo. Eu posso entender isso. Cetelix concordou com essa afirmação. Mas deixe-me perguntar uma coisa. Você quer ser forte? Ele diz, sobre o que você está tagarelando e por que isso deveria responder à sua pergunta, disse Alakazam. Apenas responda a pergunta. Se você quer sair daqui, então responda. Diga sim com atitude, disse Alakazam. Essa foi uma pergunta idiota. Todo Pokémon queria ser forte. Estava em seus genes. Você tem cerca de 50 anos agora. Você tem cerca de 150 anos de vida. A maioria dos Pokémon selvagens nem vive sua vida inteira. Se você se esforçasse muito, poderia ser um Pokémon de classificação Rei em 1 década ou mais. Mas você pode garantir que poderia atingir a classificação de pseudo-campeão em sua vida? Também não há esperança de você atingir a classificação de campeão em sua vida se treinar sozinho, disse Axel. Cetelix agora estava quieto. Ele tinha um olhar sério no rosto. Mas eu posso treiná-lo para se tornar um pseudo-campeão em 2 anos. Não pense que isso é besteira. Você viu meus Pokémon e o quão fortes eles são. Exceto por Alakazam, eu os treinei por apenas 1 ano e meio. Eu não estou mentindo. Se você acha que estou mentindo, então você pode verificar. Eu vou lhe mostrar todas as provas que você precisa. Então, se você se tornar parte do meu time, então você pode até mesmo ser capaz de alcançar o posto de mestre. O que você tem a dizer? Perguntou Axel. Esta certamente era uma oferta tentadora para Cetelix, mas nunca tinha sido sob alguém. Começou a pensar. Não pense que você estaria abaixo de mim. Nós seríamos como parceiros. Todos os meus Pokémon são tratados assim. Além disso, você está agora no complexo da família Venu. Mesmo se eu deixar você ir para a natureza, você tem que cruzar a fenda roxa e enfrentar 2 Pokémon de classificação Rei. Você não sobreviveria a isso e nunca poderá chegar em casa. Mas se você se tornar parte do meu time, eu prometo que te ajudaria a chegar lá no futuro. E se você não se tornar um pseudo-campeão em 2 anos, você pode ir embora. Depois de pensar por algum tempo, Cetelix concordou. Não tinha desvantagens. Axel estava feliz. Ele também perguntou sobre o mistério da floresta. Mas o resultado foi decepcionante. Ele apenas disse a ele que sua mente parecia fresca agora. Parecia que sua mente estava de alguma forma capturada antes, e ele não se lembrava de nada sobre o mistério da floresta. Era como se o conhecimento particular sobre a floresta tivesse sido apagado. Axel planejou perguntar a Angela sobre isso. Ela tinha 19 Pokémon com ela agora, e eles poderiam dizer algo interessante. Ele então foi encontrar os malucos. Kai estava treinando seu Crobat. Ele estava muito feliz com esse desenvolvimento. Ele era muito mais forte do que um Golbat normal, e quando atingisse o nível elemental, seria uma fera. Se Axel não tivesse Nidorino, ele teria capturado um Zubat também. Era um Pokémon muito poderoso. Ei K, como está o Crobat agora? Ele está com boa saúde. Estou pensando em treiná-lo em um novo movimento. Crobat também cumprimentou Axel. Ele teve uma boa impressão de Axel. Eu acho que você deveria treiná-lo em veneno cruzado. Ele se encaixaria perfeitamente em Crobat. E qual núcleo você está pensando para ele? Essa é uma boa ideia. Por que não pensei nisso antes?
Claro, eu iria para o núcleo de veneno. Percebi que Crobat é especialmente bom em movimentos do tipo veneno. Então, quando você vai sair daqui? Lembre-se de capturar seus Pokémon em bolas antes de ir. Há muitos caçadores furtivos por aí. Obrigado pelo lembrete. Ficarei aqui por mais um mês. Essa sua magia só funcionará enquanto eu estiver nas dependências da família Venu. Planejo ter 3 Pokémon de classificação elemental antes de ir. Quando você vai embora? Amanhã. Planejo desafiar o resto das academias. Por que não fazemos uma festinha hoje à noite? Também comprei os cigarros. Essa é uma boa ideia. Vou contar a A e B sobre isso. Aonde vocês estão indo agora? Vou falar com Mark. Tenho algumas coisas de pesquisa para discutir. Eles conversaram por algum tempo, e então Axel foi até Mark. Ele queria perguntar a Mark sobre os mistérios da floresta. Infelizmente, ele não havia descoberto nada substancial. Levaria algum tempo, e ele estava perfeitamente bem com isso. Era preciso um Pokémon de nível mestre para explorá-la completamente, então ele não estava com pressa. A noite chegou e os malucos, o ancião e o líder lhe deram uma pequena festa de despedida. Ele já havia chamado o Venusauro para ele. Ele queria visitar seus pais novamente, e Axel o havia deixado ir por algum tempo. Já que ele havia evoluído completamente agora, ele se concentraria seriamente em seu desenvolvimento. Ele só queria dar a ele algum tempo extra com sua família. Axel, você sabia que se você se tornasse um campeão, você seria o primeiro campeão na história da família Venu? Disse Adam. Ei, por que só o Axel pode ser o campeão? Eu também posso ser um campeão, comentou K. Sim, mas Axel está mais perto de se tornar um do que você. Eu sei que você também se tornará um no futuro. Mas para se tornar um, você teria que me derrotar, o futuro campeão. Você consegue fazer isso? Perguntou Axel. Então você está tão confiante de que será um campeão e manterá essa posição até eu aparecer? Perguntou K novamente. Todos estavam bêbados e se divertindo. Depois de algum tempo, Angela fez uma pergunta. Axel, Mark me disse que você gostaria de manter as novas invenções e descobertas em segredo. Embora eu admire que você as esteja compartilhando conosco, você não acha que deveria patenteá-las e protegê-las por direitos autorais antes que qualquer outra pessoa o faça?